Fala, gente, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos no canal Intensidade com Deus. Estamos muito felizes de mais uma vez estar aí adentrando na sua casa, no seu local de trabalho, onde você está nos ouvindo. E desde já eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, ativa o sininho aí, que todas as terças e quintas e aos sábados nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. Eu tenho certeza que na onde essa palavra chegar, essa palavra vai ser um alento para o teu coração e para as pessoas que ouvir, tá bom? Que Deus abençoe. Queridos, eu quero trazer uma palavra para vocês no dia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 2, o verso 2 somente, que diz o seguinte: E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia, e toda a sua obra que tinha feito. Havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Queridos, eu quero que você frise bem esta palavra, descansar. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias de muita correria, dias em que a gente mal deita para dormir, quando a gente vê o celular já despertou, o despertador já tocou, a gente tem que levantar, tem que trabalhar, e os dias eles têm acumulado coisas, situações. Eu não sei se com você, aí onde você está me assistindo é assim, mas nós aqui em Londrina é assim, sabe? Uma correria total e um monte de coisa, um monte de compromissos na igrejas, um monte de compromissos com a obra de Deus, um monte de compromissos com as coisas seculares também. E o que vai acontecendo muitas vezes? Está faltando para nós o descanso. Eu quero falar uma coisa para vocês no dia de hoje, sobre o Deus que nos chama para a gente descansar. Além dessa correria nossa do dia a dia, queridos, há um cansaço que eu quero falar com vocês no dia de hoje, sobre esse cansaço espiritual. Muitas vezes a correria do dia a dia faz com que a gente se torne cansados espiritualmente. De que forma, Jefinho, eu posso me tornar um cansado? Fique aí até o final dessa mensagem que você vai entender, você vai se identificar ou vai lembrar de alguém que vive essa correria. Queridos, a nossa correria do dia a dia, o dia ele tem 24 horas. E aí a gente acorda cedo, a gente vai trabalhar, a gente se comunica com as pessoas, a gente faz tudo que temos que fazer no trabalho, cuidamos da família, cuidamos dos filhos. E como que está o seu tempo com Deus? Como que está a sua vida com Deus? Depois eu oro. Depois eu leio a Bíblia. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu vou tirar um período para ter um culto doméstico com a minha família, depois eu vou, e a gente vai deixando as coisas para depois, entendendo que se o próprio Deus, ele é o descanso, a Bíblia fala que no sétimo dia ele descansou. Eu não estou querendo aqui fazer uma apologia sobre o descanso de sétimo dia, nada disso. Eu estou falando que o Deus que nós servimos é um Deus que nos convida para descansar. É um Deus que nos convida para descansar, e esse descansar, queridos, não vai fazer com que a gente cruza os braços e falar: a Bíblia está dizendo para mim descansar, então eu vou descansar, e aí eu vou descansar de orar, eu vou descansar em ler a Bíblia. Não, a Bíblia está dizendo, a Bíblia nos ensina, o Senhor nos ensina que Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Salmo 127 fala assim: o Senhor não cuidar da casa, em vão vigia os sentinelas. Aí ele fala: inútil vos será levantar cedo, comer pão de dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Eu não estou falando aqui sobre um sono físico. Eu não estou falando aqui também para você ficar dormindo espiritualmente, não. Eu estou falando para você entender que o descanso que você precisa está no Senhor. O descanso que a sua alma precisa, o descanso que muitas vezes você deita, dorme, acorda e vai trabalhar e não consegue descansar, esse descanso está em Deus. De que forma eu vou conseguir entender, de que forma eu vou conseguir absorver esse descanso? Eu meditar na palavra de Deus. Quando nós nos deleitamos na palavra, quando nós paramos tudo do nosso dia a dia, para a gente poder buscar a Deus, para a gente poder, orar a Deus, conversar com o Senhor, ler a palavra, a gente vai entender que Ele é o nosso descanso. Hebreus fala: ainda resta um descanso para o povo de Deus. Esse descanso que a Bíblia está dizendo não é um descanso físico, queridos.
Ele é o próprio descanso. Nós precisamos, sabe, muitas vezes a gente está tão cansado, tão atarefados com tantas coisas e a gente nos cansa, a gente se cansa, nós nos cansamos de correr, cansamos de fazer isso, cansamos de fazer aquilo e começamos a carregar um monte de coisas que não é pra gente carregar e a gente vai se cansando e o primeiro, vamos assim dizer, se ele leva alguma culpa, mas o primeiro que leva a culpa, o primeiro que é prejudicado é o quê? É a nossa vida espiritual. A gente joga todas essas culpas em Deus. Eu tô cansado, eu não vou conseguir ir para a igreja. Eu tô cansado, eu não vou conseguir orar hoje. Eu estava com muito sono, eu não conseguia orar. Eu não consegui ler a Bíblia. Minha vida foi muito correria. Queridos, em meio a esse turbilhão de informações, que é a geração da informação, né? A geração que tem muita informação. Em meio a tudo isso, precisamos entender que o Senhor, Ele é o nosso descanso. O Senhor Jesus, Ele é o descanso que nós precisamos. Jesus entendeu como filho que em meio à tormenta, em meio à luta, em meio à dificuldade, o melhor é descansar. Queridos, eu não sei você, mas nada melhor do que descansar nos braços do Senhor. Jesus, em uma certa passagem, os discípulos estavam ali no barco e de repente veio uma tempestade, e os discípulos todos preocupados, e agora essa tempestade vai sobressair as nossas vidas, nós vamos morrer aqui. E o que Jesus estava fazendo? O mestre da obra, o que ele estava fazendo? Descansar. Nós entendemos que o descanso, queridos, não é a gente deitar no sofá de casa, na cama de casa e falar, vou ficar aqui tranquilo e não vou fazer mais nada. Nós entendemos que o descanso é o descansar em Deus. Entender que em meio a esse turbilhão de coisas que a gente está vivendo, esse turbilhão de problemas que a gente está enfrentando, o Senhor é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. E esse descansar não é eu ficar parado, não é eu ficar, eu vou deixar as coisas de Deus de lado. Não, é eu descansar nele, meditando na palavra dele, de dia e de noite, eu me alimentando do Evangelho, estudando a palavra e tendo uma vida de oração. O descanso é a vida de oração. Jesus, ele era, ele como filho obediente, ele descansou. Ele descansou, mas ele descansou que em Deus, porque sabia que Deus ia fazer. Ele sabia que Deus ia fazer, mesmo em meio a uma tempestade. Quais são as tempestades da sua vida que você tem enfrentado? E aí você corre para lá e para cá, e aí existe um barco chamado família, e você está dentro desse barco chamado família, e a tempestade está vindo contra a sua família, e você corre e agita para cá e agita para lá, e aí Deus está falando, meu filho, minha filha, somente descanse em mim. É tempo da gente descansar. Não é tempo da gente cruzar os braços, falar assim, eu não vou fazer mais nada. Mas esse descanso, como eu disse no início da ministração, esse descanso é descansar em Deus. Entender que Ele está trabalhando. Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Enquanto eu descanso em Deus, enquanto eu tenho uma vida de oração, enquanto eu tenho uma vida de intensidade com Deus, Ele vai fazendo o que nós precisamos. Ele vai movendo em nossas vidas. Queridos, em todo o contexto bíblico, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos um Deus que trabalha em meio a um monte de coisa, mas um Deus também que chama os seus filhos para descansar. Quando nós descansamos em Deus, nós temos a provisão que nós precisamos. Quando nós descansamos em Deus, nós temos a abundância de Deus, A abundância, nós temos escutado inúmeros testemunhos de pessoas que simplesmente resolveram descansar em Deus, orar ao Senhor. E quando viu, as respostas vieram, os problemas foram solucionados e aí existiram outros problemas. Que a vida do cristão é assim, é de desafio em desafio, mas sempre entendendo que o Deus que nos chamou é o Deus que nos chama para descansar nos braços dele. O que tem deixado você afligido? O que tem deixado você triste nesses últimos dias? Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Quais são os problemas que você tem enfrentado? Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Salmo 37 fala isso. E não te estribes, não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É tempo de nós descansarmos. A palavra de Deus ela tem que se tornar viva e eficaz em nós. Ela tem que ter, a vida da palavra tem que estar em nós. Eu sei que os problemas são inúmeros, As preocupações elas são inúmeras. Mas Jesus também, em uma passagem, ele fala assim, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma, não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Aí ele fala assim, olha, observe os lírios do campo.
Observa as árvores dos céus. Não semeiam e nem ceifam, mas eles refletem a glória de Deus. Sabe? E aí ele fala assim, vocês também serão sustentados. Vocês também serão, sabe? Se vocês aprenderem a não andar ansiosos, vocês vão entender que eu tenho um descanso para vocês, que eu tenho uma provisão para a vida de vocês. O que você precisa no dia de hoje? Qual é a sua necessidade? Vai falando aí para Deus onde você está. Às vezes você está no seu local de trabalho. Você que está aqui no Brasil, fora do Brasil, o que você precisa? Quais são as suas dificuldades? Eu escuto algo no meu espírito agora dizer a vocês. Tem uma pessoa fora do Brasil que está muito preocupada. Está preocupada, está ansiosa, com muito medo e quer voltar para o Brasil e está com medo de não dar certo. A palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje é: descansa nos braços do Senhor. Descansa em Deus, continua na oração, porque é Deus que vai mover todas as coisas. Não queira dar o seu jeitinho, não queira fazer do seu jeito. Você sabe que é com você que Deus está falando. No tempo certo, no tempo oportuno do Senhor, você retornará para a sua cidade, para o seu país de origem. Mas por enquanto, não adianta tentar dar o seu jeito. O jeito que você precisa dar é descansar. Queridos, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E a gente precisa aprender a descansar nele. Ah, mas você não sabe, eu tenho contas para pagar. Descansa no Senhor. Esse descansar é, vai para a oração. Ah, mas eu tenho dificuldades no meu trabalho, estou sofrendo um período de perseguição no meu trabalho. Descansa no Senhor. Vá para a oração, porque junto com a tribulação virá o escape. Junto com o problema virá o livramento. O escape, o descanso em Deus, ele virá sobre a tua vida. Mas você tem que orar. Tem que orar. Se eu puder resumir essa palavra do dia de hoje, o descanso, a gente se resume no quê? Descansar em Deus. É orar, ler a palavra e confiar piamente no Senhor. Confiar de todos os nossos, não 90%, mas o 100%. É a ideia de uma criancinha quando se joga nos braços do pai. Não tem medo, porque ela confia, sabe que o pai vai segurar ela e ela não vai cair, não vai se machucar. Da mesma forma, confia, descansa e se lança nos braços do pai. Amém? Quero orar pela sua vida, quero orar pela sua casa e declarar uma palavra de Deus em oração por você. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo por essa palavra. Te agradeço por eu passar esse tempinho com os amados, ó Deus, em suas casas, seu local de trabalho, ônibus, ó Pai, em vários lugares que essa palavra tem chegado. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, tem algo para essas vidas. E eu quero pedir, ensina-nos. Todos nós, venha nos ensinar a descansar em Ti. E o descansar não é cruzar os nossos braços. O descansar, Senhor, é nós confiarmos, é nós continuarmos em oração, continuar e acreditando e crendo que o Senhor tem algo muito maior para fazer. Deus, nós entendemos que o Senhor trabalha no silêncio. Nós entendemos que muitas vezes a circunstância pode ter saído das nossas mãos. Às vezes tem pessoas que estão me ouvindo agora, Senhor, e a circunstância já perdeu mão. Eles já perderam a mão, já perderam, ó Deus, o controle da situação. E agora o que eu vou fazer? Como que as coisas vão ser? A palavra do Senhor para as nossas vidas no dia de hoje é descanse. Pai, eu quero liberar sobre essas vidas, ó Pai, uma unção sobre eles, que eles possam confiar no Senhor, confiar em Tua presença mais e mais. É o que eu te peço, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, guarde a sua vida, a tua casa, a tua família. Muito obrigado por você passar um tempinho com a gente aqui no canal do Intensidade com Deus. E quero pedir para você, deixa seu like, o seu comentário é muito importante para nós, tá bom? Deixe seu comentário, seu like, se inscreva no nosso canal e divulgue, ajude a gente a fazermos esta obra que o Senhor confiou em nossas mãos. Amém? Beijo no seu coração e até mais.